Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Direito de A a Z. Eu sou Gregório Silveira e hoje iremos abordar os crimes contra a saúde pública, bem como os contra a paz pública. Esses crimes que estão previstos nos artigos que vão do 267 ao 288-A do Código Penal Brasileiro têm como objetivo proteger a coletividade de condutas que colocam em risco o bem-estar da sociedade. Vale ressaltar que são infrações graves, pois afetam a vida, a segurança e a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas. E para auxiliar nessa busca pelo conhecimento e para trazer o direito de uma forma mais acessível a todos, estarão conosco os doutores e mestres Ana Caroline Fávaro Piovesan, Giovana Inácio Oliveira, Sofia Freitas, Tayane Coelho e Douglas Benker. E vamos iniciar convidando a doutora Ana Caroline Fávaro Piovesan para que faça o uso da palavra, nos explicando os artigos de 267 até 270. Doutora, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Gregório, boa noite a todos. Como falado anteriormente, vou começar o assunto falando sobre os artigos 267 e 268 do Código Penal. Começando pelo artigo 267, este artigo trata do crime de causar ou dar origem ou propagar uma epidemia, ou seja, provocar a disseminação, espalhar a doença de germes patogênicos, vírus, bactérias, agentes causadores de doenças graves e contagiosas. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Se houver morte, a pena é aplicada em dobro, podendo chegar a 30 anos. Na forma culposa, que é sem intenção, a pena é mais branda, detenção de 1 a 2 anos, e se houver morte, 2 a 4 anos. Esse crime é gravíssimo, pois coloca em risco um número elevado de pessoas. Exemplo de vírus e bactérias é varíola, febre amarela, peste, sarampo, Covid-19 e várias outras. Agora, sobre o artigo 268, fala sobre a infração de medidas sanitárias preventivas. Infringir, que é violar, determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Se o agente for profissional da saúde, como médico, enfermeiro ou farmacêutico, a pena é aumentada em 1/3, pela responsabilidade agravada que esses profissionais têm. Um exemplo real e que todos vivemos e que ninguém vai esquecer é a pandemia da Covid-19, que foi muito debatido esse artigo durante a pandemia, pois aconteciam várias festas clandestinas durante a quarentena e também muitas pessoas se recusavam a usar máscaras em lugares públicos. Agora, sobre o artigo 269, o artigo responsabiliza o médico que deixa de comunicar à autoridade pública competente uma doença de notificação compulsória, ou seja, que deve ser obrigatoriamente informada ao sistema de saúde, como tuberculose, dengue ou Covid-19. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Essa omissão pode prejudicar o controle de doenças e facilitar a disseminação de surtos. Exemplos também reais dos surtos de Zika vírus, H1N1, onde os médicos omitiram e não notificaram os casos suspeitos, ajudando na disseminação. E por último, o artigo 270, que é envenenamento de água, alimento ou medicamento. Por fim, temos um crime extremamente grave, que é envenenar água potável ou substância alimentícia ou medicinal, seja para uso comum ou particular. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. A mesma pena se aplica a quem entrega ou armazena substância envenenada com intenção de distribuição. Na forma culposa, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Esse crime representa um perigo direto e imediato à vida humana, sendo também considerado crime hediondo, segundo a Lei 8.072 de 1990. Um exemplo de um caso que aconteceu em São Paulo, em Barueri, onde o funcionário foi preso após colocar veneno de rato na água dos colegas de trabalho, causando internações graves. O caso foi investigado como tentativa de homicídio e crime contra a saúde pública. Sendo isso, passo a palavra de volta para o Gregório. Obrigado, doutora Ana. E olha, dando sequência ao programa Direito de A a Z, convidamos a doutora Giovana Inácio Oliveira para que nos explane sobre os artigos 271 a 274
ainda sobre os crimes contra a saúde pública. Doutora Giovana, boa noite, a palavra está com você. Boa noite, Gregório, boa noite a todos. O artigo 271 é sobre contaminar água potável, tornando nociva a saúde. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. O exemplo a gente tem que foi um fato que aconteceu em 2015, quando a Samanco ela foi responsabilizada pelo rompimento da barragem de Mariana, que fica em Minas Gerais, que afetou o Rio Doce e o abastecimento de águas de diversas cidades, sendo denunciada por crimes ambientais e contra a saúde pública. O artigo 272 é sobre adulterar ou falsificar alimentos. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Um exemplo foi que, em 2014, a operação chamada Carne Fraca revelou a adulteração de carnes com produtos químicos para disfarçar a putrefação e a venda de alimentos vencidos. Já o artigo 273 é sobre a falsificação de medicamentos, adulterar ou vender medicamentos falsos, a pena é de reclusão também, de 10 a 15 anos e multa. Um exemplo aconteceu recente, que foi em 2020, que foi ainda na época do Covid. A Polícia Federal ela apreendeu lotes de medicamentos falsificados vendidos como tratamento para Covid, sem registro na Anvisa e colocando a vida de várias pessoas em risco. E o artigo 274, ele é sobre usar substâncias proibidas em alimentos e medicamentos. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. E um exemplo aconteceu em 2019, quando a Anvisa ela interditou indústrias que utilizavam corantes cancerígenos em sucos vendidos como naturais. Obrigado, doutora Giovana. Dando sequência aos crimes contra a saúde pública, conversa conosco nesse momento a doutora Sofia Freitas, que vai explanar sobre os artigos que vão do 275 ao 278. Doutora Sofia, boa noite. Boa noite, Gregório. Boa noite a todos. Falando um pouquinho mais, especialmente no que diz respeito a produtos alimentícios, terapêuticos e medicinais, a gente começa pelo artigo 275, que trata do crime de enganar o consumidor, ao colocar no rótulo de um produto a existência de uma substância que na verdade não está presente, ou aparecer em quantidade menor do que a informada. Isso vale para alimentos, remédios e produtos terapêuticos. A pena desse crime é de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. Já no artigo 276, que é um complemento para o 275, é a parte de responsabilizar quem vende, expõe à venda, armazena ou entrega produtos nessas condições citadas anteriormente. Ou seja, não é só quem fabrica o produto que está cometendo o crime, e sim também os que comercializam. A pena também é de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Já no artigo 277, fala sobre a venda, o armazenamento e a entrega de substâncias usadas para falsificar alimentos, medicamentos ou produtos terapêuticos. A intenção aqui é punir as pessoas que têm a intenção de falsificação. E nesse caso, também são aplicadas as penas de 1 a 5 anos de reclusão, mais a multa. Já no artigo 278, trata-se da fabricação dessas falsificações de medicamentos. A venda, a entrega de qualquer substância nociva à saúde, mesmo que não seja usada para alimentação ou fins medicinais, também é um crime incluído nesses artigos. Por exemplo, produtos químicos perigosos que são mal armazenados ou vendidos sem controle. A pena para esses crimes são de 1 a 3 anos de detenção e multa, e se o crime for cometido sem a intenção, de forma culposa, ele vai ser reduzido de 2 meses a 1 ano de detenção. E era isso. Obrigado, doutora Sofia, pela participação. Agora vamos para a palavra da doutora Tayane Coelho, que vai abordar os assuntos relativos aos artigos 280, 282, 283 e 284 dos crimes contra a saúde pública. Doutora, boa noite, sinta-se à vontade. Boa noite, Gregório, boa noite a todos. Então, dando início com o artigo 280, que ele fala sobre a venda de medicamentos em desacordo com a receita. Ele tem como pena de 1 a 3 anos de detenção. E um exemplo, infelizmente, que é muito comum e visto hoje em dia é o fato de farmacêuticos venderem remédios antibióticos sem a receita necessária, o que essa prática acaba causando a automedicação descontrolada e até mesmo a resistência de bactérias. Seguindo adiante, temos o artigo 282,
que fala sobre o exercício ilegal da medicina, que ele possui como pena 6 meses a 2 anos de detenção. Um exemplo real que eu trouxe para hoje é um caso que ficou muito conhecido em 2018, conhecido como Dr. Bumbum, que ele fazia procedimentos estéticos sem a qualificação necessária, o que acabou levando à morte de uma paciente no Rio de Janeiro em 2018. Adiante disso, temos o artigo 283, que fala sobre o charlatanismo, que tem como pena 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Que ele fala sobre pessoas, o exemplo disso é que ele fala sobre pessoas que vão a programas de televisão ou redes sociais venderem curas milagrosas. Oferecem como se eles fossem curar doenças graves, sendo que não é assim que funciona. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, temos o artigo 284, que fala sobre o curandeirismo. Um exemplo bem conhecido dele, que ele tem pena de 6 meses a 2 anos de multa, e um exemplo muito conhecido dele é os terapeutas espirituais, no qual eles promovem e juram uma cura através de orações e rituais para doenças graves, como câncer e AIDS, em troca de dinheiro. Tá certo, agradeço também a participação da doutora Tayane. E nesse momento participa conosco o doutor Douglas Benker Ramos com os temas de crimes contra a paz pública, uma das áreas que ele, inclusive, é especialista. Doutor, obrigado pela disponibilidade. Boa noite, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. E hoje vamos falar sobre os crimes contra a paz pública. Essa previsão legal que nós temos no Código Penal, então, que vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente vive na segurança pública do Brasil atualmente. Então, começamos com o 286, que é a incitação ao crime, ou seja, aquelas pessoas que incitam o cometimento de algum crime, de algum ato ilícito publicamente. Exemplo mais comum que a gente tem foram os atos antidemocráticos de 2022 e 2023, onde algumas pessoas acabaram presas por incitar o ataque às instituições, o ataque à democracia e também a invasão aos prédios dos 3 poderes, o que ficou conhecido do episódio do 8 de janeiro. E ela está previsto no 286. Em seguida, no 287, nós temos a apologia de crime ou criminoso, ou seja, aquelas pessoas ou influenciadores que elogiam criminosos ou alguma prática delituosa. Então, alguém que vá para a rede social, vá para alguma mídia social falar que aquele crime foi bom ou foi positivo ou que aquilo é o que está certo. Então, o exemplo mais clássico que nós temos são os memes que às vezes viralizam nas redes sociais e que tem a apologia ao crime ou ao criminoso, exaltando aquela prática delituosa. No 288 nós temos a associação criminosa, como exemplo a Operação Lava Jato, que a gente teve um indiciamento e também a condenação de muitas pessoas, uma organização criminosa que se apropriava de licitações, fraudava licitações, executava realmente um cartel dentro da administração pública, que a gente vai ter a previsão do 288A, que é realmente as milícias. Então, teve uma modificação para o 288A para se enquadrar também as milícias, porque é algo muito recente no Brasil, dos últimos anos, principalmente da área do Rio de Janeiro. Não quero citar só o Rio de Janeiro, porque isso se aplica também a outros locais do país, e já tem registro em outros estados também sobre essa prática. Então, o 288 foi alterado exatamente para ter a constituição da milícia privada, que são pessoas que se constituem de armamento ou de alguma forma de extorsão ou algum tipo de arma mesmo para amedrontar certo território, pessoas, comerciantes, para controlar aquela área. A gente fala que são locais que não existe a presença do Estado. No Rio de Janeiro isso está sendo muito debatido pela segurança pública, porque as milícias armadas elas já estão maiores que o tráfico. Então, isso realmente virou um problema de segurança pública, em que esse problema de segurança pública tem a previsão legal do Código Penal, sendo tipificado como crime, e também tem a previsão lá da reclusão de 4 a 8 anos. Então, esses foram os artigos ali que eu vim apresentar hoje para vocês, e também o encerramento do nosso conteúdo aqui, e volto a palavra, então, a todos que estão participando do podcast. Eu gostaria de, uma vez mais, agradecer a presença dos doutores nessa edição do programa Direito de A a Z e dizer que realmente foi uma satisfação contar com mentes tão brilhantes para trazer luz a assuntos relacionados
ao direito. E você de casa, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite e até a próxima.